Você já passou por um momento difícil e de alguma forma conseguiu transformar isso em algo incrível? Bom, hoje eu vou contar como, sem saber, eu usei o poder da cocriação, a manifestação da lei da atração e conheci a cantora Shakira. Eu tenho um segredinho para contar para você. Eu não costumo falar isso para as pessoas, nem mesmo em entrevistas que eu já dei anteriormente. Mas você vai descobrir se você ficar até o final desse vídeo. Voltando mais um pouquinho no tempo, em 2011, a Shakira ia vir fazer um show aqui no Brasil, na minha cidade, em São Paulo, mas eu não tinha recursos financeiros para ir nesse show. Então eu comecei a investigar algum meio de eu conseguir os ingressos. Eu descobri que tinha uma rádio que durante a sua programação tinha uma dinâmica que estava ali dando um par de ingressos para o show da Shakira. Faltava uma semana para o show. E eu comecei ao longo dos dias a tentar, mas eu não consegui, estava muito difícil conseguir vencer ali aquela dinâmica da rádio. E quando se aproximava ainda um pouquinho mais do dia do show, uma pessoa virou para mim e falou: Renata, você sabia que tem uma outra rádio que também está fazendo uma promoção lá para dar o par de ingressos para o show da Shakira? Eu fui me informar sobre a dinâmica dessa outra rádio e comecei a tentar também. Mas era difícil focar em duas rádios ao mesmo tempo durante o dia inteiro, ficar atenta à programação de ambas, porque além de tudo eu estava trabalhando e estava muito difícil me manter ligada nas duas. Então eu comecei a focar em apenas uma rádio, e nessa rádio a dinâmica era: quando tocasse a vinheta falando sobre o show da Shakira aqui no Brasil, você tinha que ser a primeira pessoa a ligar e a atendente tinha que confirmar depois, durante a programação, que você foi a pessoa que ganhou o par de ingressos do show da Shakira. E eu, na antevéspera do show, consegui ligar, atenderam e a ligação ficou muda. Eu entrei em desespero, comecei a ligar na rádio para poder falar que eu tinha conseguido ligar, mas a ligação tinha ficado muda, mas enfim, naquele dia eu não consegui resolver nada. Na véspera do show, eu nem sabia, ia tocar pela última vez a vinheta de manhã e eu estava lá, atenta. Eu tinha muitos compromissos, aliás, inclusive profissionais e pessoais, mas eu estava ali, atenta, com meu fone de ouvido ligadinha na rádio. E aí, quando tocou a vinheta, eu fui a primeira pessoa a ligar e depois, durante a programação, confirmaram que eu fui a ganhadora do par de ingressos e eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu tinha que retirar o par de ingressos ainda naquele dia. E ainda de brinde, no caminho para a rádio, eu ainda consegui, através do meu padrasto, a gente ficou tentando ganhar também a camiseta. E eu fui vestida com a minha camiseta para o show da Shakira no dia seguinte. Eu estava muito grata de estar ali, muito feliz. Conforme o show foi terminando, foi me dando uma angústia, porque eu tinha uma vontade de estar ainda mais perto dela. Eu estava no setor da pista normal, da pista comum, e eu fiquei longe. O grau de fã que eu me tornei dela, eu estava muito longe dela. Eu estava inconformada de não conseguir vê-la mais de perto. E eu prometi para mim mesma que eu ia me organizar financeiramente para quando eu tivesse uma próxima oportunidade, um próximo show, uma próxima turnê, eu conseguisse ficar num lugar melhor, mais perto, porque apesar de estar ali, me senti muito grata por estar ali pela primeira vez no show dela, eu ainda senti essa vontade de estar ainda mais perto dela. Em 2014, minha família e eu estávamos passando por dificuldades financeiras e nós íamos perder o imóvel onde morávamos. Por conta disso, eu precisei trabalhar bastante, ter bastante fontes de renda e precisei também vender o carro que eu tinha conseguido comprar com tanto esforço e acabei me deslocando muito de um compromisso profissional para outro a pé. E nessa minha caminhada, nessa minha jornada, eu usava muito os meus fones de ouvido como combustível e as músicas da Shakira para poder me transmitir força, resiliência, me transmitia muita energia para que eu conseguisse cumprir os meus compromissos profissionais e seguir em frente. E conforme eu ouvia suas músicas no meu fone de ouvido, eu imaginava como eu gostaria de conhecer essa mulher. Que mulher incrível, que mulher especial. Ela me transmitia uma energia assim indescritível. E ao mesmo tempo eu me sentia grata por poder ter essa força, essa energia, esse combustível para cumprir com os meus compromissos profissionais e sentir aquela certeza de que já tinha dado tudo certo e que tudo ia se resolver, que já estava tudo se encaminhando.
Um belo dia, eu estava indo para mais um compromisso profissional e eu olhei para o céu. E eu senti uma energia diferente vindo por trás das nuvens, como se algo maior me olhasse de lá de trás das nuvens, por entre as nuvens. E eu agradeci aquela energia que eu senti, porque era como se alguma coisa de muito bom, de muito especial fosse acontecer. Eu não sabia o que era, eu simplesmente agradeci, mesmo sem saber do que se tratava. E inclusive esse agradecimento, essa energia que eu senti, me fez tirar uma foto do céu naquele dia. E eu acabei postando na minha rede social, no meu Facebook na época, e eu coloquei lá a minha gratidão por tudo estar se encaixando, tudo estar se resolvendo e por coisas boas que estavam por vir, que eu nem sabia do que se tratava. Na época eu não entendia, eu não sabia sobre a lei da atração, mas sem querer eu já estava manifestando com a minha fé, o meu desejo ardente de conhecer a cantora Shakira. Tudo isso já se encaminhava dentro dos princípios da manifestação da lei da atração. Eu admirava muito a Shakira, não só a artista, mas a mulher, o ser humano que ela é. A sua história de vida era muito inspiradora. Ela é uma pessoa filantrópica, ajuda pessoas. Tem uma instituição lá na Colômbia chamada Pies Descalços, onde ela tem atividades de educação, atividades culturais, esportivas para crianças com poucos recursos financeiros. Eu me conecto totalmente com a sua essência, com seus valores e até mesmo com a sua energia feminina, que combina muito com a minha essência. Esse empoderamento feminino que ela transmite, para mim é encantador. Eu costumava falar sobre isso nas minhas redes sociais, falava da minha admiração por ela, que era cada vez maior, e poucos dias depois daquele dia em especial que eu senti algo diferente por entre as nuvens, eu sentei em casa na frente do computador para poder almoçar e vi uma chamada. Quer conhecer a Shakira com tudo pago em Barcelona? Era para participar de um concurso. Esse concurso estava sendo promovido pela empresa de perfume dela, a Puig, e o desafio era montar pôster fazendo propaganda do perfume. E eu montei 6 pôsteres diferentes na época, mas cada um concorria separadamente, porque tinha que pedir votos nas redes sociais. No regulamento dizia que a Shakira ia escolher um ganhador de cada país entre os mais votados. Quando eu li aquilo, eu falei para mim mesma, se eu me esforçar para ser uma das pessoas mais votadas do Brasil, eu tenho certeza que essa minha admiração, esse meu amor por ela vai fazer com que chame a atenção dela e ela me escolha. Eu acho que eu vou ser a escolhida. Um dos pôsteres que eu tinha criado era uma foto que dividia a imagem com ela, e essa foto estava mais para engraçada. E uma amiga minha falou assim: olha, Renata, essa foto, ela tá legal, ela tá engraçada, mas bonita mesmo, assim, que talvez chamaria mais a atenção dela. Eu acho que essa outra foto aqui, para fazer a propaganda do perfume dela, eu acho que essa daqui tá chamando mais a atenção, tá mais estilosa. E foi uma correria porque até então eu tinha dado muito foco nos votos dessa outra foto, mas eu achei bem coerente a dica que ela tinha me falado. E achei que ia ser interessante sim, focar nesse outro pôster. A cada dia de votação, a minha esperança se renovava, eu me sentia mais confiante. Meu lugar no ranking ia melhorando e a minha autoconfiança estava cada vez mais forte. Eu falava, se eu conseguir ficar entre as pessoas mais votadas, ela vai me notar. E esse pôster que eu resolvi dar foco, eu tinha colocado a frase faça acontecer. Então eu comecei a seguir eu mesma o meu conselho, tentar fazer acontecer, tentar dar o meu melhor, dar o meu máximo para que eu ficasse entre as pessoas mais votadas do Brasil. O tempo foi passando, as votações se encerraram e aí eu segui em frente com a minha vida, com os meus compromissos profissionais. 2 meses depois, aproximadamente, eu um belo dia voltei para casa almoçar, liguei o computador e tinha recebido um e-mail da empresa. Mas até então eu não, assim, logo de cara não me surpreendi, porque às vezes a empresa mandava algumas propagandas de perfume dela. Então eu resolvi abrir o e-mail e ler, achando que se tratava de uma propaganda. Quando eu comecei a ler,
Estava lá escrito: temos uma ótima notícia para te dar. Você foi a ganhadora do concurso Rock by You e conhecerá a Shakira com tudo pago em Barcelona. Minhas vistas ficaram turvas, o meu corpo gelou e eu chamei a minha mãe que estava em casa nesse dia para ela terminar de ler o e-mail que tinha mais informações ali. E eu falava: mãe, vem aqui, termina de ler esse e-mail aqui pra mim, eu não tô conseguindo ler, mãe. E ela veio toda eufórica, querendo saber o que estava acontecendo, mas sabia que se tratava de uma coisa muito boa, pelo meu tom de voz, pela minha euforia. E aí ela foi lá ler o e-mail junto comigo, que estava pedindo para que eu providenciasse passaporte, mas que a viagem ia demorar um pouco para acontecer, porque a Shakira estava de licença maternidade do seu segundo filho, o Sasha, e que a viagem ia acontecer um pouco mais para frente, mas que era para eu já ir me preparando, providenciando tudo o que fosse necessário, e que eles iam me avisar com uma certa antecedência para que eu pudesse me organizar com as datas da futura viagem. Esse e-mail veio em fevereiro de 2015. E aí alguns meses foram se passando, eles demoraram um pouquinho para anunciar na página oficial que eu tinha sido a ganhadora, e mais alguns meses se passaram e exatamente no mês do meu aniversário foi quando eu recebi a notícia de que seria a viagem para conhecer a Shakira em Barcelona. Eu viajei nas vésperas do meu aniversário e eu conheci a Shakira. O meu encontro com ela foi exatamente na véspera do meu aniversário. No dia seguinte, que era o dia do meu aniversário, era o dia que eu ia retornar da viagem. A viagem em si já foi um presente muito grande. Eu não imaginava fazer uma viagem internacional com tudo pago, hospedagem, passagens aéreas. Eu aproveitei e juntei um dinheirinho para poder fazer alguns passeios por lá. Conheci um pouco Barcelona, a praia que estava mais perto da onde eu estava hospedada. E, se eu não me engano, era a Praia de Barceloneta. Eu não sabia falar espanhol, mas acabei me virando aí nesses meses. Eu instalei um aplicativo lá para poder aprender alguma coisa e acabei lá me virando lá com meu portunhol bem chulo. A água não liga. Me comuniquei com pessoas, inclusive com os outros ganhadores dos outros países também, que foi muito legal ter conhecido. Inclusive, eu só conheci os outros ganhadores dos outros países exatamente no dia do encontro com a Shakira, quando nós finalmente chegamos no hotel onde ia acontecer o encontro, e de repente ela entrou na sala onde estávamos aguardando. Todos nós ficamos extasiados. Parecia que estávamos num sonho e todos anestesiados. Não parecia que era algo real, parecia que eu estava sonhando com aquilo e em qualquer momento eu ia acordar e falar: nossa, que sonho maravilhoso. Na hora de fazer a pergunta para ela, eu acabei falando em português mesmo, porque senão eu ia passar vergonha com meu portunhol bem chulo. Renata, do Brasil, fala português mesmo, tá? Você transmite uma coisa muito boa para mim, uma energia, uma luz assim inexplicável. Eu gostaria de saber sobre a sua turnê, sua próxima turnê, se o Brasil está nos seus planos na próxima turnê, para quando que será? Cada vez que eu vou ao teu país, saio com uma sensação de alegria, de felicidade. Agora o plano é começar o próximo disco o ano que vem e daí fazer uma turnê internacional, e naturalmente o Brasil está incluído. Ela é muito atenciosa, simpática, atendeu a todos muito bem. Zero para sambar. Que legal! Adorei! Chocolate do Brasil também. Super legal! Incrível! Adorei! Obrigada! Ela é cheirosa e ainda mais linda pessoalmente, mais linda do que eu assistia na TV, nos shows, e toda simpática, falou comigo em português. Tá aí uma outra coisa que eu admiro, ela sabe falar muitas línguas, ao contrário de mim, né, que só sei falar o português mesmo, e para poder entender um pouco das músicas dela, eu preciso estar sempre buscando as traduções na internet, mas no início o que me chamava a atenção, essa sedução que ela transmite na medida certa, suas melodias contagiantes, sua dança, tudo isso foi me envolvendo até mesmo antes de eu saber do que se tratavam as letras das músicas dela, que hoje eu traduzo através da internet. Hoje, a minha admiração por ela só aumentou. Eu sou ainda mais apaixonada pela artista, pela mulher, pela mãe que ela se tornou. Eu a amo tanto que a vida pessoal dela, eu torço para que ela e os familiares dela
todos estejam sempre muito bem, para que ela realmente possa ser feliz de forma íntegra, porque ela merece toda a felicidade do mundo. Antes mesmo dela cumprir com seus compromissos profissionais, lançar novas músicas, fazer novas turnês, muito mais que isso, eu torço para que ela realmente seja feliz, porque ela merece toda a felicidade do mundo. E dessa forma ela me faz feliz também. Mas é claro que, como uma boa fã, não perco por nada um show dela. E eu não costumo compará-la com outros artistas, que ela tem que fazer como fulana de tal, fulano de tal. Para mim, assim como todo ser humano, cada ser humano é único. E ela, mais do que ninguém, é única, é especial, é autêntica. Ela não precisa ser como outros artistas. Ela faz no tempo dela, no ritmo dela. E se estiver tudo bem com ela, eu já vou ficar muito feliz. Às vezes eu até penso que eu tenho uma ligação muito forte com ela. Esse meu encontro aconteceu exatamente na véspera do meu aniversário de 2015. E depois desse nosso encontro, o próximo show que ela veio fazer no Brasil, em São Paulo, foi exatamente no dia do meu aniversário, dia 21 de outubro de 2018. Eu estava lá, no dia do meu aniversário, pertinho do palco, só prestigiando essa minha diva. Esse meu encontro com ela parecia mágico, parecia um sonho, não parecia que eu tinha vivido de fato, mas me fez acreditar que sonhos grandes, desejos grandes podem acontecer sim, que Deus está olhando tudo. E se você acreditar, se você tiver fé e gratidão, o universo conspirará a seu favor. Na época eu não sabia que se tratava da lei da atração. Hoje eu tenho plena convicção de que eu manifestei esse encontro com a Shakira na minha vida, pela gratidão que eu tinha na época em saber que tudo estava se resolvendo para mim, para minha família, e como eu me conectava com ela através das músicas, ouvindo as músicas, sentindo um forte desejo em ter esse encontro com ela. Acabou surgindo do nada esse concurso onde tinha essa possibilidade e eu tive uma fé ardente como o meu desejo de conhecê-la, de que se eu me esforçasse, se eu agisse, se eu fizesse acontecer, sendo uma das pessoas mais votadas, eu ia ser notada e eu ia ser a escolhida do Brasil. As 3 etapas para o que você deseja ser, fazer ou ter, segundo o livro Peça e Será Atendido, de Esther e Jerry Hicks. Caso você queira adquirir esse livro, o link para a compra está na descrição do vídeo. Etapa 1. Você pede. A etapa 1 acontece de maneira fácil e automática, pois todos os desejos, desde os mais discretos ou mesmo inconscientes, até os mais claros, precisos e vívidos, resultam das experiências vividas no dia a dia, acontece naturalmente. Etapa 2. O universo responde. A etapa 2 é uma etapa simples, pois o trabalho não é seu, é do não físico, da força de Deus. Todas as coisas que você pede, pequenas ou grandes, são imediatamente acatadas e respondidas. Quando você pede, é atendido, sempre. De vez em quando, seu pedido é expresso em palavras, mas na maioria das vezes, ele emana de você na forma de vibração. Etapa 3. Você permite a entrada da resposta. A etapa 3 é a aplicação prática da arte da permissão. É a razão da existência do seu sistema de orientação. É a etapa na qual você ajusta a frequência vibrátil do seu ser para sintonizar com a frequência vibrátil do seu desejo, da mesma forma que o seu rádio precisa estar sintonizado na frequência da estação que você deseja ouvir. É o que chamamos de arte da permissão, permitir receber o que está pedindo. Aqui na tabela da escala das emoções em Hertz, também conhecida como escala Hawkins, podemos ver que emoções como amor, alegria e paz no topo da tabela te deixam com uma frequência mais elevada. Sendo assim, você fica ainda mais perto do seu desejo. Hoje eu acredito sim que Deus agiu de acordo com as minhas emoções, com as minhas vibrações desse meu desejo ardente, que foi atendido. E eu sou muito, muito, muito grata por ter vivido esse momento mágico na minha vida. Até hoje eu fico rodeando aquela região para ver se eu consigo me conectar com o sinal do Wi-Fi de lá, porque foi bem ali entre as nuvens que eu senti uma energia diferente vindo do céu. E eu falo, essa região aqui tem um sinal de Wi-Fi bom, viu? Então eu fico tentando novas conexões, novas cocriações. Será?
E hoje, com a prática do autoconhecimento, uma das coisas que eu gosto de estudar e me dedicar é sobre a lei da atração e outras leis que regem o universo. E esses estudos me fazem acreditar ainda mais que desejos, sonhos grandes, eles podem se realizar. Basta você acreditar, sentir, ter fé no seu desejo ardente e sempre tentar elevar as suas vibrações para que você emane muita gratidão e muita fé para o Criador do Universo. E hoje eu sei que para Deus nada é impossível. Basta confiar, acreditar, agradecer, como se tudo já tivesse acontecido. E você acredita na manifestação da lei da atração? Bom, você acreditando ou não, ela existe, assim como a lei da gravidade. E para você realizar aquele seu grande desejo, aquele seu grande sonho, o universo só está esperando que você faça acontecer. Lembra do nosso segredinho que eu falei no começo do vídeo? Pois é, nesse meu encontro com a Shakira, eu estava realizando um dos meus grandes sonhos relacionados a ela, mas eu tinha um segundo sonho relacionado a ela que eu não poderia realizar ali naquele momento. A Shakira estava de licença maternidade do seu segundo filho, o Sasha, e o meu segundo sonho tinha a ver com dançar com a Shakira em algum momento, algum evento, algum vídeo, mas naquele momento, infelizmente, naquela ocasião não seria possível. Então, quando eu vi que o nosso tempo estava se esgotando, eu tratei de fazer uma carta ali rapidinho e entreguei falando desse meu sonho para ela. Alguns meses depois, eu recebi uma ligação da empresa do perfume dela, a correspondente aqui do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, e eles estavam me convidando para o lançamento de um novo perfume da Shakira, que ia acontecer num hotel chique em São Paulo. Ela não ia estar aqui participando do evento, mas eles estavam me convidando para dançar nesse evento e representar a Shakira. Olha que responsabilidade! Pediram as minhas medidas para que eles confeccionassem uma roupa igual a que ela usa na embalagem do perfume. Eu peguei uma fita métrica, corri para o meu trabalho, pedi para uma colega tirar as minhas medidas e depois respondi para eles lá por e-mail falando sobre as minhas medidas. Alguns dias depois eles me retornaram esse e-mail falando que infelizmente o evento estava cancelado. Eu super entendi. Naquela época andava se falando que um dos filhos da Shakira estava com a saúde fragilizada. Também tinha sido adiado o lançamento de um clipe dela com Maluma. E eu estava conformada que não era para ser ali naquele momento, que tudo tem a sua hora, seu amadurecimento. Ali naquela ocasião eu ainda não era professora de dança. Alguns meses depois eu me tornei professora de dança. Eu sempre levo alguma música da Shakira para minha aula, crio coreografias inspiradas nos movimentos da Shakira, gravo vídeos com as minhas alunas ou sozinha, tentando de alguma forma dar energia para esse meu sonho de dançar músicas dela. Só falta dançar com ela. Mas quem sabe um dia, não é mesmo? Estudando a lei da atração, eu também comecei a estudar sobre outras leis que regem o universo. Por exemplo, as leis herméticas, as energias que envolvem as cores, os números. E estudando sobre os números, embora eu não seja nenhuma expert nesse assunto, mas gosto muito de estudar sobre esses assuntos, eu descobri que o meu número pessoal é o número 6, somando o dia, mês e meu ano de nascimento. E embora eu me considere uma pessoa de sorte, eu andei refletindo que quando eu vou completar a idade que a soma dá o número 6, parece que a sorte, uma energia diferente, me rodeia ainda mais. 42, a soma dessa minha idade dá o número 6, e novamente eu estou sentindo algo diferente no ar, uma energia diferente me rodeando. E além do número 6, eu também estou sendo envolvida por uma energia também do número 3. Por quê? Meu ano pessoal, agora em 2024, somado com meu dia e mês de nascimento, dá o número 3. E eu também estou envolvida aí pela energia do número 3. Então eu estou sentindo duas energias aí me envolvendo. O número 6, que é a soma da minha idade e o meu número pessoal. E também o número 3, que é o número do meu ano pessoal agora em 2024. E nesse mês, o meu aniversário é um mês mágico. Eu conheci a Shakira na véspera do meu aniversário. O último show dela foi no dia do meu aniversário. E agora, no mês do meu aniversário, a Shakira lançou um novo clipe, Solteira. Inclusive tem a participação da brasileira Anitta, é a Shakira rodeando o Brasil, o Brasil rodeando a Shakira. Muito legal o vídeo, por sinal, se você não viu, assiste lá, porque tá
sensacional esse clipe dela de solteiro, uma vibe, uma energia muito gostosa. E nesse clipe a Shakira está numa espécie de cassino e ela lança 2 dados. E adivinha quais são os números que caem nesse lançamento de dados da Shakira? Será um sinal do universo? Uau, o 6 e o 3! Será coincidência? Será que existe uma segunda coincidência? Uau! Bom, eu vou ficar aqui sonhando acordada.